Olá, pessoal. Uma ótima noite a todos. É com alegria que estamos juntos para mais um Contar Alagoas. E Contar Alagoas de hoje, nós vamos bater um papo com o escritor Washington Vieira. Vamos conhecer um pouco sobre a sua vida e sobre a sua trajetória na escrita, na literatura alagoana. Você que está nesse momento online nas redes sociais, permaneça conosco que com certeza será uma conversa muito proveitosa. Vou convidar agora o nosso convidado de hoje. Boa noite, Washington. Boa noite, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Tudo muito bem, é uma satisfação recebê-lo. Venho agradecer o convite, você ter aceitado e estarmos batendo esse papo, né? Nesse projeto de contar, né, as riquezas da nossa Alagoas na literatura, em todos os seus setores, na música, né, em todos os seus segmentos. Né. Antes de nós começarmos, né, eu sou Matheus Cavalcante, sou poeta, sou escritor, sou fomentador literário, cultural de Maceió, Alagoas. Comecei na literatura desde 2019 e até o momento estou, né, com os projetos, né, e buscando fazer com que o nosso segmento literário cada vez mais cresça, né, tenha reconhecimento e seja valorizado por todos nós, cidadãos alagoanos, brasileiros, né, porque a literatura, ela engrandece o ser humano, né. Se apresente, meu querido Washington, para que os nossos amigos lhe conheçam, quem não conhece. Boa noite, meu querido. Tá ouvindo bem? O áudio tá saindo bem? Tá, o áudio está legal. A princípio, eu já quero agradecer a você, Matheus, por esse convite. Dizer que eu fiquei extremamente feliz quando recebi a sua mensagem para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo essa live, batendo esse papo, que eu creio que vai ser muito legal. Eu me chamo Washington Vieira, eu sou, como o Matheus falou, sou escritor, poeta, eu sou natural aqui da cidade de Pão de Açúcar e desde os meus 14 anos de idade que
que eu iniciei aí nessa arte da literatura, escrevendo os meus primeiros poemas, né? Então, já tenho um tempinho de estrada aí nesse campo da literatura que é o meu respirar, sabe, Matheus? A literatura, a poesia é algo que me preenche, na verdade. É algo que faz parte realmente da minha vida. Então, você despertou esse talento, esse interesse pela escrita muito cedo, mas algo lhe motivou ou foi assim, próprio mesmo de você? Matheus, quando eu era criança, a minha infância, uma infância muito sofrida, sabe? Eu nasci aqui, mesmo em Pão de Açúcar, numa comunidade muito carente, sabe? Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Para resumir, para você ter ideia, na minha casa não tinha energia elétrica, na minha casa não tinha água encanada, e daí eu vivia a minha infância perambulando pela comunidade, de pés descalços, correndo, subindo e descendo ladeiras, brincando o tempo todo ali, né? E com os meus 14 anos de idade, eu fui escolhido para ser menor aprendiz no Banco do Brasil. E daí, quando eu fui trabalhar como menor aprendiz no Banco do Brasil, a minha vida ela deu que uma mudada total, sabe, em todos os aspectos. E daí, lá no Banco do Brasil, eu conheci um rapaz chamado Enivaldo Vieira, o saudoso Enivaldo Vieira, já não está mais entre nós. E aí ele via eu escrevendo ali, algumas frases, alguns versos, e tudo que eu escrevia era relacionado praticamente à minha vida, né? O que eu passava, o que eu passei de sofrimento, o que eu sonhava, na verdade, conquistar na minha vida. E daí ele percebeu e viu ali que olhou para mim e disse assim: você tem um dom, você precisa realmente adentrar nesse universo da poesia. E daí ele já tinha alguns livros publicados, né? E daí ele passou a me entregar esses livros dele para que eu fosse lendo, tal. E depois ele foi me orientando e me ensinando, mostrando como é que se organizava, na verdade, os poemas, né? Questão de versos, de estrofes, tal, como escrever soneto, como escrever em quadras, como escrever em versos livres. E aí ele foi me mostrando isso daí, isso foi me preenchendo e me incentivando. E cada vez mais eu ia adentrando nesse universo e percebi que isso me fazia muito bem. E daí foi aí que eu comecei, Matheus. Eu comecei a escrever a partir daí. A partir desse incentivo desse meu amigo, como eu falei, meu saudoso amigo, Anivaldo Vieira, né, que já não está entre nós, mas foi através dele, ele que me deu esse empurrão, na verdade, para que eu pudesse adentrar nesse universo literário, nesse universo da poesia. Talvez se ele não tivesse me dado esse empurrão, de repente, eu podia até de repente adentrar, mas foi, eu creio que esse empurrão dele, se olhar, essa sensibilidade dele, foi que me incentivou. Ele me encontrou e me incentivou, e aí eu fui cada vez mais alimentando isso dentro de mim, e foi aflorando esse dom em mim, e estamos aí até hoje, graças a Deus. É a verdade que nós sempre precisamos do outro, né? Para descobrir o valor, né? De alguma coisa nesta vida. Então, é muito bonito que através de outro ser humano, né, você se desvendou, né, se descobriu um talento, né, uma habilidade, né, porque ser escritor, ser poeta, né, não é fácil, né? Precisa ter inspiração,
é a essência que vem de dentro, da alma, né? E que você vai desenvolvendo a habilidade, né? Conforme a sua vivência, né? As suas alegrias, as suas diversidades, os momentos, e vai construindo, né? O seu legado, né? A sua poesia, a sua escrita, né? E qual os gêneros que você mais gosta, Washington? É assim, Matheus, eu iniciei com o gênero romântico, né? Eu sempre gostei de poesias românticas, né? Lá atrás, no início, eu sempre escrevia poesias românticas. Eu também gostava de escrever e gosto até hoje de exaltar a natureza, né? Aqui em Pão de Açúcar, graças a Deus, nós temos paisagens lindas, nós temos o Rio São Francisco, nós temos aqui o Cristo Redentor, nós temos aqui uma infinidade de belezas naturais que nos inspira, sabe, Matheus? Então, desde o início sempre foi esse gênero, né? Eu sempre gostei desse lado mais romântico, esse lado de exaltar também a natureza, né? Então, é esse estilo aí que eu sempre gostei desde o início de escrever, né? E você publicou, já tem livro publicado, né, Washington? Sim, Matheus, eu publiquei o meu primeiro livro em 2001. 2001 eu publiquei o meu primeiro livro, que tinha, como você falou aí, em momentos, né, que a gente escreve os nossos momentos, alegrias, tristezas. Inclusive, o título desse livro era Momentos que Passei. Era um livro de poesias, onde exatamente essas poesias relatavam alguns momentos da minha Você vida, está momentos de com ele em alegria. mãos aí para mostrar para as pessoas? Infelizmente, Matheus, esse primeiro livro, eu tinha um único exemplar na minha casa, e daí o meu irmão ele me pediu emprestado esse livro, e esse livro nunca mais voltou para as minhas mãos. Tá vendo? Eu preciso, inclusive, de alguma forma, publicar novamente esse livro, né? E depois desse livro, eu também publiquei em 2004 esse livro aqui, com o tema Poesias, né? Esse livro aqui eu escrevi em conjunto com o meu amigo Túlio dos Anjos. Perceba que de um lado é o meu livro e do outro lado é o livro do meu amigo Túlio. Então nós escrevemos juntos, né? Fizemos esse trabalho juntos. Também eu tive uma participação numa coletânea, uma antologia poética da Universidade do Vale do Paraíba, que foi essa aqui. Também em 2001, participei dessa antologia, né? E ano passado, no mês de novembro, eu tive a alegria e satisfação de publicar o meu terceiro livro, que foi esse aqui, através da editora Performance, com apoio da nossa amiga querida Carla Emanuele, né? Então eu publiquei esse terceiro livro aqui, que tem como título Poesias, a vida traduzida em versos pelo olhar do poeta. Então são esses trabalhos que eu tenho publicado, né? Tenho aí mais 2 trabalhos, Matheus, já prontos, só faltando revisá-los, para, se Deus quiser, logo em breve, também estar fazendo a publicação desses 2 livros. Então, você já soma quantas obras publicadas? Então, eu tenho 3 obras publicadas, 3 livros, uma participação nessa antologia poética, né? E pretendo, com a graça de Deus, né, participar de outras antologias. Está vindo aí a antologia da UBE, né, que nós vamos fazer parte dessa antologia, né? Então, eu pretendo aí continuar, né, participando dessas antologias e também em publicar obras novas, né? Então, é só questão de tempo, só questão de organização, de fazer algumas revisões para que a gente possa também fazer essas publicações. Você é membro também da União Brasileira de Escritores, Washington? Sim, eu sou membro da União Brasileira de Escritores, ingressei ano passado, né? Faço parte também da Academia de Letras
aqui de Pão de Açúcar, né, a LEPA, né, e estou para também fazer parte do Café Poético e Filosófico aqui de Pão de Açúcar, que é um movimento literário, né, que foi fundado aqui pelo nosso amigo e também escritor Laércio, né, que inclusive vem fazendo um brilhante trabalho aqui no nosso município. Teve um evento há poucos dias, onde ele fez um evento para premiar, né, aquelas pessoas que se destacaram em determinadas áreas, em várias áreas, né, aqui na nossa cidade. Então eu tive a honra e o prazer de participar desse prêmio, de ter recebido esse prêmio como escritor, né? Então eu tento, Matheus, de todas as formas, estar presente nesses movimentos, né? E tento também incentivar outras pessoas a participarem. Então, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, que eu já participava do movimento estudantil aqui na cidade, então a gente sempre organizou eventos culturais. Eu lembro de um evento que nós fizemos aqui chamado Arte na Praça, onde nós colocamos os escritores, contadores de história, músicos, o pessoal que faz cultura, artesanato, chaleirinha, chegança, né? Então, nós reuníamos todo esse público, né, todos esses artistas, e nós levávamos para a praça, por isso Arte na Praça. E daí, desde a minha adolescência, como eu falei, que eu tento me envolver porque eu me sinto preenchido quando eu estou presente nesses movimentos culturais e literários. Muito bem, faz muito bem. E, com certeza faz muita diferença, né? Para fortalecer também não só a cultura literária, mas a educação, os valores, né? Isso é muito importante. E parabéns por essa trajetória, né? Na sua opinião, como você vê a literatura, a cultura em Pão de Açúcar? Como você enxerga? Tem investimentos, tem oportunidades do artista, né? Mostrar, né, o seu talento, a sua arte. Fale um pouco aí. Matheus, graças a Deus, aqui em Pão de Açúcar, o pessoal da área literária, o pessoal da cultura, no geral, sempre foram pessoas que sempre batalharam, que sempre lutaram pelo seu espaço. E desde que eu adentrei nesse universo, de lá para cá, eu venho percebendo cada vez mais que as pessoas têm valorizado, e o poder público também tem dado esse apoio. Pão de Açúcar é uma cidade de muitas riquezas culturais. Nós temos aqui hoje, inclusive, em destaque, um povoado chamado Ilha do Ferro, que é rico em artesanato, inclusive reconhecido internacionalmente, onde os artistas daquele povoado vendem as suas obras para outros países. Turistas de outros países vêm visitar esse povoado, vêm comprar essas obras, né? Então, de um tempo para cá, nossa cidade tem sido muito visitada. E, como eu falei, o pessoal aqui tem batalhado e tem lutado ao longo da vida, e a Secretaria de Cultura, que tem feito um trabalho brilhante quanto a isso, dando apoio a todos os movimentos e manifestações culturais, né? Em todos os âmbitos, a Secretaria está sempre dando apoio, o gestor sempre colaborando diretamente com os artistas, né? Então, Pão de Açúcar, eu posso dizer para você que neste momento é privilegiado nessa questão relacionada à cultura e à literatura, onde se de repente nós, enquanto escritores, se procurarmos a Secretaria de Cultura, se procurarmos o gestor público aqui, eles vão estar de braços abertos para nos acolher e para nos ajudar. Nós temos também aqui, de uns anos para cá, as escolas têm feito um trabalho também relacionado à cultura, em
fazer com que os alunos possam conhecer a literatura, possam conhecer a cultura, possam conhecer os artistas locais. Inclusive, eu estou até aqui com uma lembrancinha que eu recebi numa escola, diz até que é o escritor Washington Vieira Lima, Ler é um direito à construção do sujeito cidadão, que foi da Unidade Municipal de Ensino Braulio Cavalcante, reconhecendo a contribuição para a Constituição de Letras. Isso foi um evento em 2019, onde eles fizeram um evento, onde eles apresentaram lá estandes, falando sobre os artistas da terra, falando sobre a vida de cada um, sobre a trajetória de cada um. Então, tem sido algo que tem sido feito com frequência, sabe, Matheus? Então, Pão de Açúcar, eu digo para você que é uma cidade privilegiada em relação a esse apoio à cultura, às manifestações culturais. Entrou aqui ó, um amigo especial, o Snide, eu não sei se é o Wellington Snide, que é o presidente da banda musical Guarani aqui, que já é uma banda muito antiga, que trabalha com jovens, que trabalha com crianças, com adolescentes, né? E faz com que eles adentrem esse mundo da música. E através desse trabalho da banda Guarani, por exemplo, nós temos pessoas aí mundo afora que aprenderam música através da banda Guarani. Eu não sei se você conhece um rapaz chamado Wilbert Fialho. Ele mora aí em Maceió, é muito conhecido, um violonista de qualidade, sabe, de excelência, né? Então, Pão de Açúcar, eu posso dizer para você, é uma cidade privilegiada, tanto na cultura, quanto na literatura, e hoje eu posso dizer, como também no reconhecimento das pessoas e no trabalho das pessoas envolvidas na Secretaria de Cultura, nas pessoas que fazem a gestão municipal, hoje, eu posso dizer, nós temos esse apoio. A hora que nós precisamos, nós procuramos e eles nos acolhem e nos dão esse apoio, Matheus. Mas você, no seu fazer literário, você consegue promover a sua escrita, ou você enfrenta algumas dificuldades, né, no seu fazer literário? Porque você sabe que o escritor da terra, o artista popular, né, ele enfrenta muitos desafios, né, para que a obra dele chegue a conhecimento da sociedade. Então, a participação em projetos na escola, né, em projetos sociais, é muito importante, sim, para que o seu fazer literário, a sua poesia, os seus conhecimentos, os valores culturais, né, cheguem a conhecimento da sociedade, e principalmente nas nossas crianças e jovens, né? Então, eu gostaria de saber se você enfrenta dificuldades, né? Porque, embora você tenha publicado as suas produções literárias, mas você sabe que para que elas tenham valor, tenham reconhecimento, é um trabalho contínuo, né? Para que a sua obra seja divulgada, né? E que para que a sua poesia também seja valorizada, chegue ao conhecimento das pessoas. E se você enfrenta dificuldades em relação a custo, né? Porque publicar um livro não é barato, é um custo alto, né? Vamos ser sinceros, né? Por isso que existem os editais, né? Por isso que o escritor sozinho, ele não consegue chegar muito longe, ele precisa fazer parte de um grupo coletivo, né? Pertencer a uma academia, porque sozinho ele não consegue, né, realizar o seu trabalho com excelência, né? E a literatura não alcança, né, o seu propósito maior,
que é ser valorizada, que é formar, né? Que é motivar as pessoas a pensar, né? Aos valores humanos e sociais, né? Isso é muito importante. Agora, uma pergunta que é muito corriqueira, mas que é uma pergunta muito pessoal de cada um, né? Que eu sempre faço no Contar Alagoas. Para você, qual a importância da educação? Mateus, eu digo que a educação é tudo na vida de uma pessoa. Eu digo isso para você por experiência própria, porque foi a educação que me salvou. Antes de responder essa pergunta, eu quero responder a pergunta que você fez em relação às dificuldades para publicar um livro, tal, para que as pessoas possam ter conhecimento das nossas obras e tal. Realmente é muito complicado. Realmente é muito difícil, é uma luta, é uma batalha. Como você falou, sozinho é complicado. Nós realizarmos esse sonho de publicar um livro é muito complicado. Para você ter ideia, esse último livro que eu publiquei, a princípio eu pedi para fazer 150 exemplares desse livro. 150 exemplares. E confesso para você que se a gente fosse viver de vendas de livros, nós passaríamos fome. Porque, de verdade, ainda as pessoas, muita gente ainda não entendeu a importância da literatura. Muita gente ainda não entendeu a importância da leitura. Então, desses 150 exemplares primeiros que eu pedi para que fossem rodados, eu digo para você que se eu vendi 50 exemplares, foi muito. O resto dos exemplares foi tudo doação. Eu saí doando. Por quê? Foi complicado para mim, mas eu tive algumas ajudas que fizeram com que eu pudesse ter essa possibilidade de publicar essa obra. E então eu aproveitei para, além de divulgar o meu trabalho, mas também de incentivar as pessoas à leitura, principalmente alguns jovens. Eu não lhe falei, Matheus, mas eu faço parte de uma missão chamada Missão Jovens Sarados, que é uma missão que trabalha com jovens aqui na nossa igreja. Uhum. Então, tem 7 anos que eu faço parte dessa missão e na coordenação da missão, junto com a minha esposa, junto com alguns irmãos aqui. E então, a gente trabalha com jovens e a gente percebe como que alguns jovens não têm esse costume da leitura. E aí eu começo a incentivá-los. Eu tenho alguns livros aqui em casa, e aí eu passo a querer emprestá-los, ofereço a um, ofereço a outro, para tentar fazer com que eles possam ter amor pela leitura. E a educação, como eu lhe falei, foi a educação que me salvou. Eu lhe falei no início que eu nasci numa família muito pobre, muito humilde, que inclusive a gente ia dormir cedo, Mateus, eu e os meus irmãos, a gente ia dormir cedo para não sentir fome. E daí a gente acordava de manhã e olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada para comer muitas vezes. Muitas vezes o que tinha na minha casa era um café que a minha mãe fazia quando tinha e um pouquinho de farinha, e aí ela colocava aquela farinha dentro do café e fazia aquele pirão de café. E daí muitas vezes foi o nosso alimento. E daí aqui tem uma escola chamada Colégio São Vicente, que é uma escola que foi fundada por religiosas que vieram da Holanda, as irmãs franciscanas. E aí se juntaram ao Monsenhor Petrúcio aqui, e então colocaram essa escola aqui, recebendo ajudas de famílias lá da Holanda. E eu e minha família, nós somos contemplados com uma família da Holanda que nos ajudava nessa escola e fazia com que possibilitasse que nós estudássemos de graça nessa escola. Escola particular, escola renomada, não só aqui em Pão de Açúcar, mas em toda a região. E nós tivemos esse privilégio
de estudar nessa escola totalmente de graça, tanto eu quanto os meus irmãos. Então, na escola tinha o lanche, né? Na escola tinha a comida. Então, quando eu acordava de manhã, eu gostava de ir para a escola porque eu sabia, a princípio, que lá ia ter alguma coisa para comer. Então, eu comecei a gostar da escola por conta da comida. Eu ia para a escola pela fome do alimento para o corpo. Mas, a partir do momento que eu passei a ir para a escola, Matheus, eu passei não só a alimentar o meu corpo com o lanche que eu recebia lá, mas eu passei também a alimentar a minha mente com os conhecimentos que eu ia adquirindo naquela escola. E foi daí que eu fui pegando gosto pelos estudos. E aí fui pegando gosto pelos estudos, e então eu poderia ter tido uma adolescência complicada. Pela vida que eu tinha, o lugar que eu nasci, um lugar muito pobre, Na verdade, né, você sem é um oportunidade. exemplo de superação. É um exemplo. Então, isso Porque você mesmo. poderia ter se revoltado, você poderia ter buscado um caminho da violência, da marginalidade, ou colocado a sua indignação, inconformismo nos vícios, né? Nas drogas. Então, a fé, em primeiro lugar, e a arte da educação, né? A literatura, né? Vamos dizer assim, lhe resgatou, né? Lhe fez Isso mesmo, Matheus. renascer. E assim, eu sou muito grato, tenho uma gratidão muito grande. Até hoje, quando eu encontro alguns professores, eu faço questão de agradecer por tudo que eles fizeram. Certeza. Porque foram pessoas importantíssimas na minha vida. E eu fico muito triste, sabe, Matheus, vendo tudo o que está acontecendo neste momento. Eu fico muito triste vendo adolescentes passando por esse momento complicado, né, de violência, de rebeldia nas escolas, inclusive tirando a vida de professores, de pessoas que se doam, de pessoas que dão a vida pela educação, de pessoas que fazem de tudo para que nós possamos adquirir conhecimento e para que nós possamos ter um futuro melhor. Então, me entristece o coração, realmente dói ver o que está acontecendo neste momento. Mas eu digo para você, Matheus, que além da falta de investimento na educação, na valorização dos professores, dos profissionais de educação, que aqui para nós são muito mal remunerados pelo trabalho que eles exercem dentro da sociedade, pela importância deles na nossa vida, porque hoje você é juiz, você é médico, qualquer profissão que você esteja hoje, você teve que passar por um professor. Então, esses profissionais que não são valorizados. Então, eu digo sempre, eu estava conversando com alguns funcionários de uma escola aqui, eu disse o seguinte, a prefeitura, as secretarias, as escolas podem fazer o projeto que for em relação aos jovens, mas se não for trabalhado a princípio a família, nenhum desses projetos vão obter êxito, porque tudo isso que está acontecendo hoje, Matheus, é por conta de tudo que está acontecendo dentro das famílias. As famílias estão sendo destruídas, as famílias estão desestruturadas. Muitas vezes eu fico olhando assim. Às vezes as pessoas não me entendem quando eu dou o meu ponto de vista, sabe, Matheus? Que hoje nós temos escolas de tempo integral, não é verdade? Onde nós colocamos os nossos filhos de manhã, os nossos filhos só saem à tardezinha da escola, e daí só se encontram com os pais à noite, não é isso? E daí, certa vez, Matheus, eu comentei o seguinte, é importantíssimo escola de tempo integral, certo? Os jovens vão estar ali, ocupando o seu tempo, adquirindo conhecimento, mas, porém, tem uma contrapartida que esses jovens, essas crianças e esses adolescentes, eles estão deixando de ter o contato com seus pais, estão deixando de ter o contato com a sua família. Então, não é o pai e a mãe, muitas vezes, que está presente na vida do filho durante o seu dia. Porque muitos pais trabalham os 2 horários,
porque hoje nós vivemos uma sociedade totalmente capitalista, onde muitas vezes os pais querem dar para os seus filhos aquilo que eles não tiveram. Isso é louvável, eu não critico isso, é louvável o pai querer dar ao filho aquilo que ele não teve lá quando ele era criança, quando ele era adolescente, por conta das dificuldades que eles enfrentaram lá atrás. Mas nós não podemos nunca esquecer que do que os nossos filhos precisam não é de coisas. Os nossos filhos precisam da nossa presença, os nossos filhos precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Porque tudo isso que está acontecendo, Mateus, de violência nas escolas, de alunos rebeldes que não respeitam os professores na escola, começa dentro de casa porque não respeitam os pais. Então, se você, uma criança, um adolescente, um jovem, não consegue respeitar seus pais em casa, que lhe deram a vida, que fazem de tudo para que você tenha uma vida decente, se você não consegue respeitar os seus pais em casa, jamais você vai respeitar ninguém na rua. Jamais você vai respeitar os professores, jamais você vai respeitar os seus coleguinhas na escola. Sem contar também, como eu falei, muitas famílias desestruturadas, filhos que presenciam brigas de pais em casa, de violência doméstica. E isso daí ele transfere para os seus coleguinhas na escola. Isso daí eles transferem para os professores. Muitas vezes eles descarregam na escola aquilo que eles vivenciam nas suas casas. Então, é preciso que se faça um trabalho com a família, com os pais, fazer com que os pais possam tomar consciência de que os seus filhos precisam da presença deles, do carinho e do amor. As bases estão desestruturadas. Então, se as bases estão desestruturadas, então é muito difícil que nós tenhamos jovens, cidadãos, né, capacitados, conscientes, que saibam respeitar, que saibam, né, amar, que saibam, né, ser referência. Então, é tudo uma questão mesmo de organização, de diálogo, de assistência, né? Também vivemos uma educação, né, fragilizada, né, com os profissionais que muitas vezes carregam a insegurança, o medo, né? E precisam também ter um acompanhamento psicológico, né? Pedagógico, porque a gente sabe que a sala de aula é um ambiente desafiador, né? Exaustivo, né? E o professor, às vezes, tem que ensinar para uma turma de 30 alunos, né? E passar, né, uma carreata de matérias, de cronogramas, de conhecimento. Então, são questões muito longas e que a nosso segmento literário também, né, integra tudo isso, né? Pois o ensino da literatura, da cultura, na escola é fundamental para que nós tenhamos cidadãos jovens, né, conscientes, né, dos valores, né, do sentido da vida, né, do respeito humano, dos valores da cidadania. Isso é muito importante. Você, Washington, tem projetos para o futuro? E o que você espera da literatura de modo geral? Mateus, eu tenho sim alguns projetos futuros aí, e tenho inclusive muita vontade, e o meu anseio é de poder trabalhar com jovens, exatamente com os adolescentes das escolas. E eu lembro que a ALEPA, a Academia de Letras aqui de Pão de Açúcar, através do nosso presidente Giuseppe, junto com o nosso confrade Túlio dos Anjos, o nosso confrade Chiquinho, eles fizeram um trabalho dentro das escolas, né, exatamente trabalhando a literatura, incentivando esses jovens
a ingressarem nesse universo literário. Inclusive, o Café Poético e Filosófico aqui de Pão de Açúcar, como eu lhe falei, através do seu fundador, o confrade Laércio, inclusive fez um projeto e lançou uma coletânea com trabalhos oriundos desses alunos das escolas públicas e escola particular aqui de Pão de Açúcar. Então, já foi colhido frutos desse projeto que foi levado para as escolas. Então, eu creio que só precisa agora ser dado continuidade a isso. Então, eu tenho esse anseio realmente de ver, descobrir novos talentos dentro das escolas, e creio que a literatura, de maneira geral, ela vai crescer a partir do momento que nós pudermos incentivar os jovens dessa geração à leitura. Porque, Mateus, como que nós vamos ter uma geração que goste da literatura, que queiram e que anseiem, de repente, até lançar, publicar um livro, se nós temos uma geração que mal gosta de ler? Hoje nós temos uma geração que é muito celular, e hoje, se você pegar um jovem de 17, 18 anos, 20 anos até, e você perguntar para ele quantos livros você já leu, você vai receber respostas, Mateus, e de repente nunca li um livro, como eu já tive respostas assim. Não, eu nunca li um livro. Ou de eu já li um livro assim, tal, mas não me lembro quando, né? É por isso que nós precisamos primeiro adentrar no universo deles, lá nas escolas, incentivá-los com esses projetos de concurso de poesias, de concursos de redação, para que assim eles possam ir começando a ganhar o amor pela leitura, para que futuramente nós tenhamos jovens realmente que estejam envolvidos e inseridos na cultura e na literatura. Então, esse é o meu anseio, Mateus, de tentar, de alguma forma, dar para eles aquilo que eu recebi lá atrás. Porque o que eu me transformei hoje, a pessoa que eu sou, o homem que eu me transformei, foi porque lá atrás alguém olhou para mim com um olhar sensível, enxergou em mim um dom, me incentivou, e com a ajuda dos professores dentro da minha escola, eu então fui aprendendo esses valores, como você falou aí, de cidadania, de respeito, de amor ao próximo. E então, se eu estou aqui hoje, se eu tive a oportunidade de repente, adentrar nesse universo literário, da cultura, da literatura, é porque alguém lá atrás acreditou em mim. Então, eu digo sempre para os jovens o seguinte, Mateus: nunca deixe que alguém olhe para você e diga que você não é capaz. Porque você é capaz de alcançar voos mais altos se você começar a acreditar que você pode. Porque todos nós somos inteligentes. Todos nós temos um dom. E muitas vezes está guardado e muitas vezes precisando que alguém enxergue, como o meu saudoso Anivaldo Vieira, meu amigo. Ele enxergou esse dom da literatura em mim. Ele enxergou esse dom da escrita em mim. Então, eu tento também, Mateus, dessa forma, com gratidão, tentar também fazer isso com outras pessoas. Às vezes a gente passa e vê um jovem, convive com um jovem, a gente percebe que aquele jovem tem um dom. Então, cabe a nós tentar fazer com que possa vir para fora aquilo que já está ali dentro dele. Aquele dom que está ali guardado, que está adormecido. E precisando apenas que alguém vá lá para que possa dar esse despertar e possa então começar essa caminhada literária. E veja como são as coisas, Mateus. Isso se chama pensar no bem comum, né? Não pensar no minha ascensão própria, mas também querer que o meu irmão, o meu semelhante, né, consiga também encontrar uma motivação, né, uma via para que a sua vida possa, né, ser iluminada, seja transformada. Eu gostaria de fazer duas perguntas. As
pessoas interessadas em adquirir as suas obras, como é que elas podem adquirir? Elas entram em contato diretamente com você ou elas adquirem por meio da editora publicada? A princípio, Matheus, pelo contato mesmo, ou pessoal, ou através do Instagram, pelo direct, ou pelo WhatsApp, né? Então, aqueles que tiverem interesse, pessoalmente, ou através dessas mídias, né? Através do WhatsApp, através do Instagram. Então, aqueles que tiverem interesse, nós estaremos aqui. E uma última pergunta para você, o que representa, né, publicar um livro e qual é a sensação de publicar um livro? Qual é a sua realização? Matheus, a minha realização principal é quando eu olho para trás, que vejo de onde eu saí, a vida difícil que eu tive, e hoje poder publicar uma obra, como eu falei no dia do lançamento desse livro, eu falei que também é uma maneira de mostrar para aqueles que muitas vezes são desacreditados, para aqueles que muitas vezes as pessoas olham como improvável, para aqueles que muitas vezes acham impossível realizar um sonho. Que se você buscar, se você perseverar, se você continuar acreditando em você e sabendo que você tem um Deus que cuida de você, que no tempo certo, no tempo dele, as coisas irão acontecer na nossa vida. Se nós dermos os primeiros passos, Deus, ele vai perceber a nossa constância, ele vai perceber a nossa persistência e daí ele vai nos presentear. Então a sensação, Matheus, não é de um dever cumprido, não é essa palavra que eu estou querendo, não é essa frase que eu estou querendo falar, mas é uma sensação de gratidão a Deus primeiro e de saber que através de uma obra como essa, outros jovens da periferia, principalmente, podem receber esse incentivo e, de repente, saber que ele pode, sim, publicar uma obra. Que ele pode, sim, independente do que ele esteja vivendo hoje, independente do local que ele esteja, ele pode, sim, se ele tiver decisão e determinação em buscar os seus sonhos, ele vai realizar. Com certeza. Porque, Matheus, eu saí como eu disse para você, eu vivia literalmente no lixão, Matheus. O local que eu morava era o lixão da cidade. Então, eu vivia lá naquele local. Ocupando espaço ali até com os urubus que viviam naqueles locais. Mas em momento algum eu desisti da minha vida. Em momento algum eu desisti de realizar os meus sonhos. E eu sempre coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos confiar em Deus e fazer a nossa parte. Então, com 9, 10 anos de idade, voltando um pouquinho, desculpe, eu já andava com a carrocinha na rua, pegando frete. Com 9 anos de idade, eu estava com a carrocinha na rua, pegando frete para poder ganhar um dinheirinho, para poder comprar comida para minha casa. Mas, no meu íntimo, no meu coração, no meu interior, esse desejo de ter uma vida melhor. Não só para mim, mas também para os meus familiares. Então, como eu falei, Matheus, foi através da educação que a minha vida foi transformada, e não só a minha vida, mas a vida de todos os meus familiares. Então, a importância dessa obra, de cada livro que eu publiquei, eu ofereço à minha família, porque sempre lutou junto comigo, sempre acreditou e sonhou junto comigo, e permanece sonhando, né? Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, né? E eu tento mostrar para eles que eles precisam aproveitar esse momento da vida deles. É uma menina de 11 anos e um adolescente de 15 anos.
que eles precisam aproveitar esse momento de transição da infância para a adolescência e da adolescência para a juventude, para hoje ter amor pela educação, amor pelos estudos e traçar metas. Isso. Todos nós precisamos traçar metas, sabe, Matheus? Lógico. Nós precisamos traçar metas, porque se nós não tivermos metas a alcançar, se nós não tivermos um objetivo de vida, de que adianta estarmos aqui vivendo? Estaremos só a vida passando sem objetivo, sem perspectiva nenhuma. Então, é esse o meu prazer, sabe, Matheus, de mostrar para esses jovens que vivem uma realidade complicada, de que é possível, sim, ele sair daquela realidade complicada e realizar os sonhos dele. Com 19 anos de idade, Matheus, com 19 anos de idade, eu fiz o meu primeiro concurso. Eu fiz o meu primeiro concurso para a Polícia Militar de Sergipe. E eu obtive êxito. E hoje eu sou terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe, né? E foi através, exatamente, de uma pessoa que me enxergou, que viu em mim potencial e que me incentivou. Então, cabe a mim, com a minha vida, também procurar sempre incentivar aqueles que a graça de Deus colocar na minha vida. Nenhuma pessoa, Matheus, pode passar pela minha vida sem que eu tente deixar alguma contribuição na vida dele. Sem que eu faça algo para que essa pessoa possa sair da minha presença de repente edificada, de repente com um pensamento diferente, de querer lutar, de querer mudar de vida, de querer alcançar os seus objetivos e de querer realizar os seus sonhos. Então eu acho, Matheus, eu penso que o nosso papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, é contribuir e dar e devolver para as pessoas aquilo que nós recebemos. Aquilo que de graça nós recebemos, nós precisamos também de graça dar para as pessoas. Então essa é a minha alegria, Matheus, de publicar uma obra por todo esse contexto que eu falei para você. Eu não sei se deu para você entender. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu fico muito feliz, né? Você deu, na verdade, um grande depoimento, né, de amor ao próximo, de resiliência, né, de deixar a sua semente, né, não passar pela vida das pessoas sem deixar algo, né, positivo, né, que vá contribuir, seja para a evolução, para o crescimento daquela pessoa, seja em qual for a área da vida dela. Eu queria que você escolhesse um texto seu, uma poesia, para nós encerrarmos esse momento tão marcante com Alagoas. Eu quero aqui, eu escolhi aqui, Matheus, eu reservei aqui um poema que, na verdade, enaltece a minha cidade, enaltece a minha querida Pão de Açúcar, né? E fala exatamente dessa riqueza, dessas belezas naturais, dessa riqueza cultural que nós temos aqui. Então, o título da poesia é Minha Pão de Açúcar. Minha Pão de Açúcar querida, filha do Cristo Redentor, por aqui passa o velho Chico, no meio de tantas foi escolhida, para ser o grande amor do filho pobre, do homem rico. Terra do sol, por Deus abençoada, de gente nova em terra antiga, que pelos índios foi habitada, por tanta gente já foi visitada. O coração de Jesus a torna sagrada, no céu azul brilha o sol, luz encantada. Terra rica em diversidade, amada por conterrâneo e estrangeiro. Quem aqui visita, sempre volta. No coração, grita a saudade de um passeio da Ilha do Ferro a Limoeiro, velejando numa bela canoa de tolda. Aqui tem artista de todo tipo, escritor, poeta, artesão, pintor. Tem fotógrafo, ator, escultor, seresteiro, carranca do velho Chico. Tem coco de roda, tem escritor, chegança, chaleirinha e aboiador. Pão de Açúcar, filha do sertão, de sol que brilha o ano inteiro.
Suas praias unem almas apaixonadas. Sua história alegra nosso coração. És riqueza do solo brasileiro e por todos os seus filhos és amada. Obrigado, Matheus. Muito obrigado. Viva Pão de Açúcar! Viva Pão de Açúcar, viva Pão de Açúcar. Eu me lembro muito de Pão de Açúcar do mestre Jurandir Bozo, né? Sim, Jurandir Bozo. Mestre de Coco de Roda, um grande abraço a ele. Um amante do Coco de Roda. Representa muito a nossa cultura popular. Grande artista, viu? Certeza. Eu te agradeço imensamente, Washington, pela sua presença, por essa história de vida que você nos trouxe, né? Contando, né, a sua trajetória, né, inspiradora, renovadora, né, para que as pessoas acreditem na educação, né? Acreditem na cultura, no poder que ela tem de transformar, né? Para que a literatura também seja prioridade, né, dos nossos gestores, né? Está na hora, né, da gente investir na educação, em todos os seus aspectos, e também naqueles que promovem a educação, né? E quando eu falo os profissionais, estão incluídos também os escritores, os poetas, os cordeiristas, porque eles também, né, têm muitos valores a repassarem, a transmitirem, né? Muitos conhecimentos, talentos e habilidades. E é assim que a gente vai, né, plantando a semente, construindo uma sociedade melhor, uma Alagoas melhor, né? E também formando cidadãos, né, memoráveis, né, excepcionais. Esse foi mais um Contar Alagoas. O nosso próximo Contar Alagoas, nós vamos bater um papo com o escritor, poeta, né, membro também, acadêmico, Cícero Felipe, né? Cícero Felipe, grande amigo, viu, Matheus? Ele tem muitos projetos interessantes, inspiradores a apresentar, e eu espero todos vocês, né, a nos acompanhar neste bate-papo, né, com muita cultura, muita literatura, muitos valores. Washington, faça seus agradecimentos aos amigos, né, às pessoas que estão acompanhando aí online, todos vocês que estão nos acompanhando, nossa gratidão, né, por se fazer presença. Eu quero agradecer a cada um, Matheus, cada um que tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, né? Poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram vir acompanhar a nossa live. Então, o Marcelino está falando aqui, parabéns, Matheus, e o nobre escritor Washington Vieira, belíssima entrevista. Eu agradeço, Marcelino, pelo carinho, e agradeço pelo carinho de todos que participaram aqui junto conosco. Quando você falou no Cícero Felipe, ele tem muita coisa para acrescentar e para agregar na nossa literatura, na nossa cultura alagoana. Inclusive, Matheus, eu comecei a escrever o sextígono, o setígono e o octógono, né, que foi criado, idealização do Cícero Felipe, junto com o professor, que eu esqueci o nome da outra pessoa, que junto com ele idealizou, né, essa nova modalidade de escrever poemas, né? Então,
eu estou aqui aos pouquinhos escrevendo Cepígonos. Sempre que eu escrevo alguma coisa, eu mando para o Cícero Felipe. E assim, eu estou amando essa nova modalidade, esse novo estilo literário, amando de verdade e tentando escrever. E já disse para o Cícero Felipe que logo em breve a minha intenção é lançar e publicar um livro só com cepígonos, sextígono e octógono. Com a graça de Deus, se ele me permitir, eu vou conseguir publicar esse livro. Então, agradecer, Matheus, mais uma vez a você pelo convite. Quero dizer para você que foi uma alegria muito grande conhecer você aqui pela telinha, pelo Instagram, mas eu tenho certeza que nós ainda vamos nos encontrar pessoalmente e sei que você tem muita coisa para agregar na minha vida. Sei que você tem muitos conhecimentos a passar para que eu possa cada vez mais buscar. E isso você tem. Eu acompanho você, acompanho a sua luta em fomentar a cultura, a literatura no nosso estado. Então, parabéns por você permanecer firme e fiel, acreditando que um dia os literatos, os poetas, escritores, cordelistas, todos os artistas, um dia terá o seu espaço, será valorizado. Então, eu quero agradecer você mais uma vez e agradecer a todos os que estão, inclusive alguns conterrâneos que estão aqui acompanhando. Muito obrigado. Gratidão imensa, amigo Washington, né? E conte sempre comigo, né? Sigamos juntos, né? No fortalecimento, no valor da literatura, da poesia, né? E continuando para sermos, né? Inspiração, né? É um inspirando o outro, né? Sendo, né, a chama que motiva a criação de novas ideias, de novos projetos. Parabéns a você, parabéns a todos nós e viva a cultura, viva a literatura, viva a educação, né? Não vamos desanimar, vamos acreditar e vamos seguir em frente, né? Para tornar, né, o convívio da nossa sociedade, né, mais humano, né, mais justo, né, com a paz no coração. A todos vocês, um grande abraço. Contar Alagoas, permaneça conosco e compartilhe esta entrevista com seus amigos, colegas nas redes sociais. Vamos juntos incentivando a literatura alagoana. Até mais!